Olá, você que nos acompanha, estamos aqui para mais um episódio do podcast Vivi e Aprendi. Hoje é o episódio de número 20 e eu vou receber aqui hoje o Peter Rosa. Antes de apresentar o meu convidado, deixa eu só mencionar que nós temos um apoiador cultural, que é a LD Espaço Odontológico. E para você também nos acompanhar no Instagram, Vivi e Aprendi Podcast, lá sempre tem os melhores cortes de cada episódio. Bom, deixa eu apresentar então o Peter. Ele tem formação de licenciatura e bacharel em educação física. Ele é especialista em fisiologia do exercício, em reabilitação músculo-esquelético e recuperação músculo-esquelético. Ele é responsável técnico da assessoria esportiva Run for Health. Esqueci de combinar se eu ia pronunciar certo. Perfeito. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Personal Training. E ele é um cara, assim, que tem muitas histórias, é um ultramaratonista, ele gosta de ser desafiado, só que ele tem uma paixão por transformar as vidas por meio do esporte. Ele teve muitos desafios na vida, muitas superações, e hoje ele está aqui para contar um pouquinho essas histórias, trazer reflexões para a gente, nos inspirar também. Peter, muito obrigada por ter vindo aqui no podcast Vivi e Aprendi. Eu tenho certeza que vai ser um episódio bem bacana. E eu sei que é difícil, né, achar um horáriozinho na agenda. Obrigada por vir aqui. Estou muito feliz pelo convite. É realmente sempre um desafio todos os dias, né, as nossas tarefas diárias, mas fiquei muito honrado de vir aqui e compartilhar a história com vocês. A honra é toda nossa em te receber. Peter, primeiro, antes de a gente começar a nossa conversa, eu só quero entender o seguinte: o que veio primeiro? Veio a educação física ou a ultramaratona? Numa ordem cronológica aí? Ou foi ao mesmo tempo? Primeiro de tudo, eu acho que a minha história com o esporte, ela começa... Isso fica muito claro para mim, quando eu tinha 7 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu morava do lado da escola João Teixeira Nunes, no bairro Morrotes, lá em Tubarão. E nós tínhamos um professor de educação física no bairro que ele era encantador. Eu achava muito legal o que ele fazia, que ele tirava os alunos de dentro da escola e fazia um treinamento de corrida na quadra ao redor da minha casa. Eu ficava em pé no muro, olhando aquele professor e a felicidade daquelas crianças de treinar com aquele professor. Eu achava muito massa. Eu passei até aquele professor assim como uma referência. Eu falei para minha mãe, eu tô louco para ir para aquela escola e eu quero ter aula de educação física com esse professor. Era o professor Miranda. E se passaram uns anos, eu entrei no colégio lá também, nesse mesmo colégio. E eu tinha vontade de participar de uma corrida de rua como aquelas crianças participavam. E eu tinha um sonho alucinado de ganhar uma medalha. Eu queria ganhar uma medalha, o sonho de ganhar uma medalha, assim, puxa, como é que é ganhar uma medalha? Só sei que se passaram uns anos, ele acabou sendo o meu professor também de educação física, nessa mesma escola. E ele levava, na época, todas as crianças da escola para participar do Cortuba. Cortuba é o Clube de Corredores de Rua de Tubarão, que já tinha há muitos anos. Então ele levava essas crianças para participar dessas provas. E eu fui numa dessas provas com ele. Diferente do que é hoje, as crianças apenas participavam da prova e a felicidade apenas de participar, a fechar o percurso, os 3 primeiros colocados, as 3 primeiras crianças que chegassem na linha de chegadas seriam as que ganhassem as medalhas. Uhum. E eu nunca tinha ganhado a medalha. Eu chegava em 7º, em 8º, em 10º, por mais que eu me esforçava, eu nunca tinha ganhado a medalha. E a paixão pelo esporte, ela começou aí. Só que a minha frustração veio que eu comecei a participar de um monte de corrida, né, assim, criança, e a medalha não chegava. Eu ia, era 4º, era 5º, e eu nunca chegava nesse 3º para me ganhar essa medalha. Daí passaram-se os anos, aí teve em Tubarão um duatlon organizado pelo próprio Cortuba, mas isso eu já era adolescente, eu tinha acho que 14 para 15 anos. E eu lembro que a gente precisaria subir na bicicleta, tinha que pedalar lá do centro, da Praça 7 do centro de Tubarão e até o final da avenida, onde é o Hospital Unimed hoje, voltar até o centro, largar a bicicleta e ir correndo até lá a pé. Isso, uma criança, era uma eternidade numa distância.
E eu fiz esse percurso correndo. Quando largava, tinha que largar de novo ali, pegar a bicicleta e terminar esse circuito. Quando eu terminei, assim, e eu soube que tinha medalha para os 10 primeiros colocados e eu fui o 8º. Quando eu ganhei essa medalha, a minha felicidade foi tanta, eu tenho essa medalha guardada até hoje. Eu acho que isso faz uns 30 anos, se eu não me engano, que eu ganhei essa medalha. E é uma das medalhas mais importantes da minha vida, que foi a minha primeira medalha. Mas que sentimento que ela te despertou ali naquele momento? Então, que eu também poderia alcançar o objetivo, que eu também poderia trazer aquela felicidade que o esporte me trouxe naquela hora, foi muito grande. Foi daí que eu comecei a pedalar. Entrei para o Campeonato Catarinense de Ciclismo. Eu pedalei 3 anos representando Tubarão. E só que... Que mountain bike, speed? Não, speed mesmo. Só que em Tubarão era assim, tinha uma equipe já formada e apenas 4 atletas representariam Tubarão. E os quatro nomes já estavam certos para isso. Então não tinha vaga para novos atletas, assim, a equipe era aquela ali, estava formada e eles não aceitavam mais ninguém. Tu poderia participar do clube Tubaronense de Ciclismo, tu poderia participar das competições, mas tu não tinha voz. Poxa, também posso participar. Não tinha quem fizesse isso e eu fiquei uns 3 dias sem dormir, chateado por isso. Tá errado isso, não tem... Como é que a gente vai ter uma chance se a gente quer participar também? Eu lembro que com 16 anos, eu marquei uma audiência com o prefeito. Eu, sem falar para ninguém, não falei para meu pai, não falei para minha mãe, eu fui até no prefeito e assim, eu preciso falar com o prefeito sobre esporte na nossa cidade. E na época foi muito bacana, que eu falei para ele assim, poxa, nós temos hoje 30 ciclistas em Tubarão, pedalando, treinando, e eles escolhem os 4 que vão participar. Por que a gente não faz uma competição na cidade para eleger os 4, para ver os 4 melhores colocados dessa competição que a gente fizer aqui, que sejam os 4 representantes do Tubarão? Ele, perfeito, é assim que tem que ser. E organizaram essa corrida. Eu treinava das 5h30 da manhã, nessa época, até antes das 7, porque eu precisava trabalhar. E ninguém via eu treinando. E para eles estavam tudo certo. Então aqueles 4 treinavam do jeito deles, eu treinava escondido. Chegou no dia da competição, eu fui o 2º e tirei a vaga de um atleta que já estava praticamente pronto para representar Tubarão nos Jogos Abertos. Ali, eu tive a primeira grande lição do esporte, que eu arrumei uma briga. Arrumei uma briga com todos os outros atletas, eu passei a ser odiado naquele momento, numa equipe que já estava formada, com o uniforme pronto, com os nomes todos no uniforme. Eu fui para a competição, para te ter uma ideia, o único atleta que não tinha nome no uniforme, que eu tive que fazer, eu correr atrás do meu uniforme, fazer meu uniforme parecido com a cor de Tubarão, porque nem isso foi... Te excluíram. Foi excluído. Mas qual foi a grande lição? Aprendi. E daí a lição, eu não posso esperar pelos outros, entende? Eu fui atrás do prefeito, eu ganhei minha vaga por mérito, eu tinha muita consciência disso com 17 anos. Eu ganhei minha vaga por mérito, não passei por cima de ninguém para ir atrás dessa vaga. E por isso que eu falo às vezes para as pessoas que quando eu tinha 17 anos foi um grande marco na minha vida, porque ali eu vi que eu era capaz, que eu posso, que eu consigo, não tem, sem precisar passar por cima de ninguém, sem tirar proveito de ninguém. E deixei muito claro isso para os meus colegas, assim, olha, eu não fiz nada de errado, mas vocês têm que ser justos com todos os outros colegas que treinam. Com isso, o que aconteceu? Nós tínhamos muitos bons atletas no ciclismo. Através dessa minha atitude, foi criado 2 equipes para representar Tubarão nas competições seguintes. E daí, isso fez com que eu me aproximasse de novo de todos eles, ou eles se aproximassem de mim, né? E daí foi muito bacana. E essa paixão pelo esporte ficou. Eu não consegui depois manter o custo do ciclismo. O ciclismo era muito caro, a despesa da minha bicicleta era muito cara. Mas mesmo assim, por 3 anos consecutivos, eu fui o melhor tubaronense no Campeonato Catarinense de Ciclismo. Então, pela dedicação ao treinamento, pelo empenho que eu tinha de me dedicar aos treinos e querer resultado. E mostrar que eu não estava ali em vão também.
Aí passou, eu não consegui mais me manter no ciclismo, eu comecei a jogar futebol de salão. Joguei futebol de salão por 10 anos, mais ou menos. A gente tinha um time muito forte, um time bem competitivo. Todo mundo, todos os times da região queriam jogar com a gente, porque a gente era um time que era imbatível, ninguém conseguia nos vencer. O primeiro time de futsal da Unisul de Tubarão, eles faziam um treinamento com a gente. Peter, vamos trazer o teu time para treinar, o time de vocês está bem entrosado, está bem bacana. A gente precisa de um treinamento de alto nível. A gente fazia treino direto com aquele time da Unisul. Até que num desses treinos eu rompi o ligamento do joelho. Meu pé ficou preso no chão, não fazia uma jogada. Você tinha que idade aí? Eu tinha ali 20... Acho que... Não, eu já tinha 28 anos ali. Aí eu rompi o... Não, perdão, 24 anos. Eu rompi o ligamento do joelho e daí na época, assim, poxa vida, só cirurgia, preciso romper o ligamento. Fui no médico e só para ter certeza, fiz os exames, fiz ressonância. Na ressonância eu já vi que tinha rompido o ligamento. O médico chega e fala para mim assim, ó, Peter, tu não pode mais praticar nenhum esporte com esse joelho. Ou é cirurgia, ou senão tu fica sem esporte. E na época eu já estava estudando anatomia, fisiologia, treinamento, lesões. Aí eu assim, poxa doutor, não é assim que tu tem que se falar para mim. Você tem que falar o seguinte, Peter, tu não pode mais jogar o teu futsal. Tu não pode mais jogar vôlei, tu não pode jogar um basquete. Tu não pode fazer nada que tenha rotação. Mas se tu quiser caminhar, correr, pedalar, tu pode. É assim que tu tem que falar para mim. Eu disse, não, de jeito nenhum. Quem é tu para falar o que eu tenho que dizer ou não? Assim, doutor, tu estás equivocado. Tu pode me dar a opção de falar, Peter, tu pode fazer a cirurgia do teu joelho, continuar jogando futsal. Ou tu não faz a tua cirurgia e tu faz um fortalecimento no teu joelho, tu pode correr, pedalar e ter uma vida normal. É assim que tu tem que me falar. Eu, de jeito nenhum. Se tu não fizer essa cirurgia, tu não faz mais nenhum esporte. Eu, assim, doutor, então vamos fazer o seguinte. Eu nunca tinha corrido até então na minha vida com treinamento. Eu falei assim para ele, vamos fazer um combinado aqui agora e vamos apertar a mão? Se daqui 6 meses eu vou correr uma maratona de 42 quilômetros. Esse cara deu risada, gargalhada, assim, de mim, mas mais ria assim, Peter, se tu correr uma maratona com esse teu joelho, eu rasgo meu diploma. Quando ele falou isso, foi a maior motivação da minha vida. Eu estiquei a mão na hora, então aperta a mão aqui. Nós apertamos a mão, sem saber o que era uma maratona de 42 quilômetros, eu apertei a mão dele. Só que os meus pais me ensinaram uma coisa assim, ó, meus avós, quando tu der a palavra, quando tu apertar a mão, vale mais do que qualquer papel assinado. E eu sempre trouxe isso comigo. Eu assim, doutor, daqui 6 meses eu vou correr uma maratona. Eu saí dali, eu fui pro computador procurar maratona, achei Maratona de Curitiba. Sem saber que era a maratona mais difícil que tinha no Brasil, na época, um monte de sobe e desce, um monte de viaduto. Me inscrevi na maratona e deixei aquele compromisso com o médico que eu voltaria no consultório dele, depois de 6 meses. Fui para Curitiba. O maior treino que eu fiz foi 8 quilômetros, me achando assim, tô bem demais, 8 quilômetros, lá vou correr a maratona, é só 4 vezes isso, vou devagarinho que eu fecho. Nossa Senhora! Um tênis inadequado, treino inadequado, nem sabia o que era treinamento. Tava começando a estudar, joelho com um ligamento rompido. E fui para Curitiba. Chegando lá, eu larguei até 8, 10 quilômetros, era o que eu fazia, tranquilo, mas já sentindo cansaço, que eu quis largar forte. Estabeleci uma meta que eu fecharia dentro de um tempo lá, assim, não, vou fechar super bem essa prova. No 15 eu já comecei a sofrer, no 21, assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Estou chegando na metade, já não aguento mais. No 25 me arrastando, no 30 quase engatinhando, no 35 vomitando no meio da prova, passando mal, assim, eu vou completar por aquele médico, apertei a mão dele. E passei a linha de chegada. 4 horas, 59 minutos e 7 segundos. Daí, passei a linha de chegada, assim, cumpri meu compromisso. Nunca mais eu faço essa loucura, sabe? O que eu fui fazer da minha vida? Onde já se viu correr a maratona? Eu fui de ônibus para Curitiba. E a rodoviária de Curitiba tem um monte de degrau. Eu não conseguia descer os degraus da rodoviária. Fui me arrastando para subir dentro do ônibus. Eu passei mal, vomitei no ônibus de volta.
na certeza que eu jamais correria na minha vida. Daí, quando eu tava quase chegando em Tubarão, eu assim, corri 42 quilômetros, já chegando em Tubarão. É assim, 42 quilômetros, de Tubarão ao Trevo de Sara, eu corri isso. Ninguém em Tubarão fazia isso, assim, puxa, que legal, corri 42. Quando eu cheguei aqui, todos os corredores queriam saber, que o pessoal que já corria, aí, Petri, conseguiu fechar? Assim, consegui, fechei 42 quilômetros, tá? Poxa, cara, que legal, que bacana. Eu fiquei um mês sem andar. Um mês, mais um mês que não podia encostar na minha perna, assim, da dor. Lá levar medalha. Mas não tenha dúvida. Eu deixei passar esse mal-estar que eu tava pra chegar lá bem. Cheguei lá com o peito estufado. Doutor, eu preciso falar contigo. Ele disse, Petri, vamos operar o joelho. Disse, não, me dá só 5 minutos. Eu cheguei na mesa dele assim, a mesona dele. Abri o envelope e botei medalha, a foto de chegada, o meu número. Ele, o que é isso aí? 42 quilômetros. Falou que eu não correria com esse joelho. Então nós apertamos a mão e nós temos um compromisso. Agora a tua vez de pegar o teu diploma, bota aqui, vamos rasgar na minha frente. Tu tá louco? Não é assim, não. Tu não é homem. Eu fui homem e fiz a minha parte. Agora tu não vai cumprir com a tua. Não, cara, não é bem assim, porque... Não é bem assim, não. Assim, doutor, eu vim aqui por uma única objetivo. Um não para uma pessoa é uma palavra muito forte. Tu falar que não pode, que não dá, que não consegue, eu acho que tu tem que tomar cuidado. Tu não fosse ético, tu errasse e tu tem que admitir o teu erro. Se tu admitir o teu erro, sai daqui feliz. Senão eu vou sempre olhar para ti sabendo que tu errou e que tu não é homem para cumprir com tua palavra. Porque era para te ter falado, Peter, tu tem essa opção e essa opção. E na maioria das vezes vocês não agem de forma ética e vocês não fazem isso. Pediu desculpas. Ele se surpreendeu com eu ter conseguido feito aquilo que ele disse que não imaginava que eu realmente fosse correr 42, por isso que ele apertou minha mão. E ele assim, só que eu fiz isso para a pessoa errada. Eu tive o maior aprendizado da minha vida hoje, ele falou. E dali em diante, depois que passou essa dor, eu assim, poxa, corri 42, vou correr de novo. Só que agora eu quero fazer do jeito certo, eu quero treinar, quero me dedicar. E comecei a participar das provas. Comecei a participar das provas de 5, de 10, de 15. Fui para meia maratona. Meia maratona, acho que eu corri umas 30 ou 40 meia maratonas. E comecei a me dedicar na maratona. Só que a maratona, o treinamento da maratona é completamente diferente, assim, do que o normal. Eu não quero correr uma maratona e sofrer como eu sofri, assim. Eu fui em busca do melhor treinador de maratonas que tinha no Brasil, o Edelso Moreira, lá em São Paulo. Eu peguei o ônibus e fui para lá, e ele treina Vanderlei Cordeiro de Lima, Frank Caldeira, os maiores campeões que teve de maratona passou pelo Edelso Moreira, e eu fui até ele. Cheguei lá na pista, ele treinando a elite, e aí chamei ele, aí assim, Edelso, eu precisava falar contigo, com a mochilinha nas costas. Ele... Pois não? Sem nem ter feito contato. Nada. Cara e coragem. Exatamente. Peguei, fui e apareci no centro de treinamento dele, lá em São Caetano do Sul. Ele assim, eu quero que tu me treine. Daí ele olhou pra mim assim. Quem é tu? Assim, da onde que tu é? Eu assim, sou de Tubarão, Santa Catarina. Viajei a madrugada toda pra vir falar contigo assim. Pode pegar a mala de volta e ir embora. Aí eu assim, não, como assim? Eu preciso falar contigo, eu quero que tu me treine. Não, rapaz, eu treino atleta. Tem que estar aqui na minha frente, na minha pista, no meu olhar, e eu não vou te treinar, pode ir embora, pega essa tua mochila, não sei nem porque tu veio, pode virar as costas e ir embora. Eu assim, eu não vou embora, tu vai me treinar. Sentei na beirada da pista, eu assim, eu vou esperar terminar o treino. 2 horas e pouco, acabou o treino de toda a equipe lá. Eu fui atrás dele de novo, ele já me viu que eu vinha. Eu assim, que é esse chato aí, né? E fiquei ali, Edelso, por favor. Ele assim, por que eu? Assim, porque tu é o melhor. Eu preciso treinar com o melhor. Eu quero aprender com o melhor. Ele assim, eu não treino ninguém à distância. Tu vai morar em São Paulo? Tu vai ficar aqui? Assim, não, Edelso. Ele assim, eu não faço isso. Como é que eu vou fazer um acompanhamento contigo à distância? E como é que eu vou acompanhar se tu tá treinando? Eu não vou perder meu tempo. Eu assim, Edelso, eu quero que tu me treine. Aí ele, pô, tu não vai embora mesmo? Daí assim, vem cá. Daí a gente foi pro escritório dele, que era embaixo de uma arquibancada, no ginásio. Aí ele tava numa mesinha assim como a gente tá agora, tirou uma latinha de bolinha de ping-pong,
Tinha umas 30 bolinhas de ping-pong, me deu, ele tirou tudo para fora. Ele assim coloca todas essas bolinhas ali dentro, pega a tampa, fecha, sem amassar nenhuma bolinha. Eu assim, esse cara tá me tirando, né? Assim, eu não vou contrariar porque ele já tá falando comigo. Eu comecei a botar aquelas bolinhas tudo para dentro. Quando eu fui tapar, não fechava. Ele assim, só tem uma combinação de colocar essas bolinhas ali dentro. Ele só falou isso. Tirei tudo para fora de novo, ia botando cuidado, não fechava essa tampa por nada. Depois que eu consegui, depois de 20 minutos, que eu consegui ajeitar essas bolinhas, tudo que eu fechei, meu Deus. Ele assim, cabe mais alguma coisa? Assim, não, tá cheio, pega aí. Ele pega um saquinho de bolinha de gude e me entregou. Coloca essas bolinhas de gude dentro dessa latinha e fecha sem amassar nenhuma bolinha de ping-pong. Tirei tudo aquilo para fora e encaixando aquelas bolinhas uma em cima da outra e fechando e tapando. Eu assim, eu não vou contrariar esse cara. E foi, depois de mais 20 minutos, eu peguei, fechei a tampinha, entreguei. Ele assim, agora tá cheio, pode pegar aí. Ele vai lá, tira um saco de areia. Ele assim, coloca esse saco de areia ali dentro, não pode amassar uma bolinha de ping-pong. Fui botando aquela areia, batia na latinha, virava, daí caía uma bolinha, eu botava de volta, botando aquela areia. Quando chegou no final já não cabia mais, estava cheio, já não cabia mais areia. Não, ele disse que cabe, porque cabe. E fui botando, fui batendo, daqui a pouco encheu. Tapei. Peter, cabe mais alguma coisa? Assim, Adel, se tu tá falando, cabe qualquer coisa aqui dentro. Ele pega 10 palitos de picolé. Ele assim, coloca ali dentro. Tinha que atravessar um do lado, outro em pé, outro no canto. Aí, quando tava realmente cheio, lotado, ele assim, e agora? Assim, cabe tudo que tu me der aí, que eu sei que tu vai me dar, vai caber aqui dentro. Aí eu tava entendendo ele já. Ele me dá uma garrafa de 500 ml de água. Aí fui lá, bota aquela garrafa de 500 ml de água. Ficou totalmente cheio, fechou. Tudo isso deu 1h20. Enquanto ele fazia as planilhas dele, os treinamentos dele. Ele assim, Peter, esse aqui é o meu atleta. O meu atleta é esse aqui. Quando não dá mais, quando ele não consegue mais, ele vai além, ele sabe que pode ir algo mais, ele pode dar um passo a mais, ele pode sempre extrair o máximo de onde ninguém mais enxerga a oportunidade de avançar numa prova, na corrida, no esporte, na maratona, seja o que for. Quer ser um desse? Eu assim, quero. Ele assim, então tá, então nós vamos fazer o seguinte. Naquela época, a gente não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, e ele assim, eu vou fazer uma planilha de treino para ti, de treinamento. Ele assim, eu preciso que tu tenha um Polar. Na época era o Polar, né? Hoje se usa muito o Garmin. Ele assim, o Polar, cada vez que tu acabar o teu treino, tu conecta o Polar, bota no computador, me passa a planilha por e-mail. Todo treino que tu fizer, tu vai ter por e-mail. Então, olha a tua tarefa do dia, vê o que tu tem para fazer para mim ter certeza que tu treinou no dia que eu passei a planilha e que tu conseguiu concluir o treino. Se tu fechar essa planilha que eu vou te mandar, aí eu sou teu treinador. Eu assim, poxa, ele vai me dar uma planilha de 1 mês para me fazer, para depois ele ser meu treinador. Daí ele assim, perfeito. Tu estava aceitando tudo, né? Ele assim, pode pegar teu ônibus, pode ir embora. Quando chegar em casa, tua planilha já vai estar no teu e-mail. Aí eu sei que eu embarquei no ônibus, vim feliz da vida. Tinha conversado com o Edelso, o melhor treinador do Brasil. Quando eu chego em Tubarão, que eu abro meu computador, isso era numa sexta-feira. Aí, perdão, já era no sábado. E eu tinha que começar o treino na segunda. Quando eu abri a planilha, era algo surreal. Assim, impossível assim, nas condições físicas que eu tinha naquele momento, que eram muito boas, de fechar aquela planilha de treinamento. Assim, eu não teria condições físicas de fechar o tempo que ele me pediu. Eu nunca tinha feito a intensidade como ele me mandou. Eu assim, poxa vida, eu dependo de fechar isso. Eu vou fechar. Eu não dormi de sábado para domingo e eu não dormi de domingo para segunda. Eu fiz o primeiro treino na segunda-feira. Eu passei mal, mas muito mal, da intensidade que ele tinha me passado, do ritmo. A primeira semana de volume de treinamento foi tão alta que a primeira semana foi quase que eu fazia um mês assim, de treinamento. E ele assim, ele não quer que eu feche isso aqui. Ele não quer que eu feche essa planilha, mas eu vou fechar. Eu sei que eu fechei todos os treinos da planilha. Eu terminei aquele mês
desnutrido, passando mal, fora do meu peso, com diarreia, vômito, desidratado, mas eu fechei todos os treinos que ele me botou na planilha. Daí eu mandei tudo para ele assim, Peter, eu não tô acreditando que tu fechou. Eu fiz uma planilha para te não fechar e tu não me incomodar nunca mais. Aí... Ele assim, cara, tu fechou um treino que a elite tá fechando aqui na pista, que os atletas estão treinando aqui, eu te dei o teu treino para te não fechar. E tu fechou, tu é meu atleta. Tu é meu atleta. E assim, ele começou a me tratar de uma tal forma, assim, que ele assim, poxa, eu não sabia que tu tinha esse potencial. Isso naquela época. No ano seguinte, nós teríamos a Confederação Brasileira de Atletismo, ela lançou um desafio para ver quem eram os atletas mais resistentes do Brasil. Foi o Circuito Brasileiro de Maratonas. Teve só uma edição. A princípio teria várias edições, mas eles fizeram só uma edição por calendário também. E porque realmente foi muito difícil de controlar o circuito. Por exemplo, nós tínhamos no Brasil naquela época 6 maratonas oficiais, que era Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Curitiba. Essas 6 maratonas eram as únicas oficiais para a Confederação Brasileira de Atletismo. Quando a gente corre uma maratona, nós estamos aptos a correr outra maratona fisiologicamente 3 meses depois. Assim, então nós vamos fazer um mês de recuperativo, um mês preparatório, um mês específico, pronto, tu está pronto para correr outra maratona. Se tu não respeitar isso, tu não consegue fechar uma maratona com qualidade. E a Confederação Brasileira queria saber quem eram os atletas mais resistentes do Brasil e fizeram esse circuito. 6 maratonas em 7 meses. Então, humanamente impossível, assim. Seguindo as datas que as provas tinham colocado. Então, ou seja, nós corremos em Florianópolis, uma semana depois foi a prova de Porto Alegre. 15 dias depois, a de São Paulo, um mês depois, a do Rio, uns 2 meses depois, Foz do Iguaçu e finalizado em Curitiba. Então, eu fiz a inscrição e foi muito bacana que apareceu no site, na época da Confederação Brasileira de Atletismo, assim, ó. Se inscrevem na competição 274 atletas profissionais e um amador. Eu assim, tomara que esse um amador seja eu. Eu abri correndo lá, amador, Peter Rosa, o único amador a se inscrever no desafio. O único que não recebia salário para correr, o único que não tinha patrocínio, o único que não tinha nada assim para participar do evento. E eu fui. O Edelso falou assim, Peter, nós temos uma chance bem grande para ti. Tu precisa subir no pódio em 2 maratonas e as outras a gente precisa chegar na pontuação tal, na classificação tal, nós precisamos ser regular nesse circuito para te se tornar campeão brasileiro na tua categoria, de 30 a 34 anos. É assim, o campeão geral é extremamente difícil de chegar. Sim, perfeito. É assim, se eu completar o circuito, eu estou felicíssimo, porque correr 6 maratonas em 7 meses é desumano. Eu fui para o circuito, na primeira etapa, em Florianópolis, do circuito, a elite chegou para mim assim, ó, o que tu queres aqui? Isso aqui não é para ti, sai fora, sabe o que é tu ser esculachado? Nossa! No desafio, na época, porque hoje, claro, a corrida se tornou muito mais popular e naquela época era muito fechado e tinha uma diferença muito grande da elite para os demais atletas que queriam correr também. Então eles vê um amador infiltrado no meio deles, né? Era inaceitável assim para aquela época. E eu fui, o Edelso falou uma coisa assim, ó, não dê bola para o que tu vai ouvir, já sabendo que eu ouviria talvez tudo isso assim. O Edelso foi muito bom. E fui pro circuito, subi no pódio na etapa que a gente tinha estabelecido, exatamente nas 2. Na etapa de Foz do Iguaçu, começaram a sair umas matérias bem legais da época, já no jornal. Amador vem surpreendendo os adversários, os favoritos, e tá na classificação, que dos 274 estava entre os 20. Nossa! Então, e quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu estava, acho que era o 21º na geral, eu cheguei muito bem em Foz do Iguaçu, eu fui para 14º em Foz do Iguaçu depois da prova, e fui para Curitiba, precisando subir um pódio para ser campeão brasileiro na minha idade, na época de 30 a 34 anos.
E deu certinho. Estratégia montada, fiz o que tinha que ser feito, não inventei loucura, não inventei nada. E fechei a prova, subi no pódio, fui campeão brasileiro em 2009, no Circuito Brasileiro de Maratonas. Fiquei em primeiro na categoria de 30 a 34 anos e 11º na geral desse circuito. Aí veio o convite para representar São Paulo na África do Sul. Daí eu corri 2 anos por São Paulo, representando São Caetano do Sul. Fui na Conrads em 2009 e representei no ano seguinte nas outras maratonas São Caetano do Sul, nas outras maratonas que eu comecei a participar. Então, aí surgiu essa paixão louca pela corrida que continuou. E, Peter, dá para perceber pela tua trajetória, pelas tuas histórias, que tu és o tipo de pessoa que quanto mais duvidam de ti, mais tu acredita em ti mesmo, ou quanto mais mordido tu fica, mais tu vai em busca do resultado. De onde que vem essa força, essa mentalidade de acreditar mesmo quando tudo está contra? Um joelho com ligamentos rompidos, um diagnóstico de que acabava por ali o esporte, foi contra todas as probabilidades. De onde que vem essa mentalidade? Eu acho que já vem desde de criança. Quando a gente é criança, às vezes pela superproteção do pai, da mãe, a gente escuta muito não. Não pode, não faz, não deve. E estudando depois, posteriormente, quando eu me formei na Educação Física Licenciatura, eu via quanto as crianças tinham medo. Tinham medo de fazer uma atividade, medo de evoluir. E eu comecei a desenvolver muito isso, assim, porque quando eu me formei, nós estávamos lá na formatura, eu fiquei sentado assim lá antes de receber o diploma, e os colegas conversando e... o que tu quer fazer, Peter? Um perguntando pro outro, eu quero trabalhar na academia, eu quero dar aula na escola, eu quero ser personal. E daí perguntaram para mim, o que tu quer, Peter? Daí eu assim, eu quero transformar vidas através da minha profissão. E daí quando eu fui dar aula na escola, porque primeiro eu me formei em licenciatura, eu comecei a dar aula no colégio. E deu certo que eu peguei 40 horas de ACT, eu dava aula assim o dia inteiro. Então, eu tive a felicidade de na primeira escola e o meu primeiro contato em sala de aula, pegar uma criança cadeirante. Eu fui dar aula de educação física, a diretora na época falou assim para mim, Peter, nós temos um menino na cadeira de rodas, tu bota ele do teu lado ali na quadra para ele te auxiliar. Daí eu assim, mas como assim? Se a gente fizer isso, a gente já está excluindo a criança. Daí ela assim, mas ele não tem o que fazer. Como é que tu vai botar o menino para fazer educação física? Aquilo me tirou o sono uma semana. Assim, eu não posso excluir esse menino, de jeito nenhum, não posso excluir. E eu peguei aquele menino e fui atrás de material, não encontrei. Na época não tinha material para trabalhar com criança com deficiência. Eu fui atrás do professor da faculdade que me dava aula para adaptados. Assim, professor, onde que eu acho material? Ele assim, Peter, não tem. Tu vai ter que fazer o teu material, tu vai ter que estar assim, professor, eu não posso excluir essa criança, não consigo ver aquele menino triste do lado da quadra numa cadeira de roda, vendo todas as crianças correr, e ele ali sentado, não consigo. Ele assim, Peter, tu vai ter que criar. O que eu fiz? Se tinha que fazer pega-pega, era de 2 em 2. 2 crianças de mão dada correndo para pegar, eu empurrava a cadeira. Aí, professor, eu vou participar. Vai participar. Na hora, aquele sorriso da criança, aquilo me deu uma energia tão grande, assim que eu assim, é isso que eu quero. Assim, eu transformei naquela hora aquele menino. E aquilo ali me deu uma energia tão grande pro meu trabalho, esse contato foi tão grande que eu assim, é isso que eu tenho que fazer, transformar vidas. Eu não posso aceitar o não para nada na minha profissão. E tinha que jogar vôlei, eu abaixava a rede, pessoal, hoje é um vôlei diferente, todo mundo sentado no chão e aquele menino na cadeira. Precisa jogar um handebol, pessoal, todo mundo sentado, tem que passar o handebol, aquele menino na cadeira jogando. Ele começou a participar de todas as atividades que eu montei. Eu saí desse colégio, fui trabalhar em outro, peguei uma criança deficiente físico. O diretor do outro colégio, Petra, aquele menino não pode correr, não pode fazer nada, se ele cair ele tem uma chance de quebrar a perninha, que a perninha dele tem uma deficiência muito grande e tal. Adaptei
todas as atividades que incluísse aquela criança. E a atividade não poderia ser diferente dos demais para aquela. Tinha que ser atividade igual para todos, para nunca a criança se sentir excluída. Então, o meu TCC da faculdade, eu criei 117 atividades para crianças com deficiência na escola. E daí, o olhar para eles é sempre diferente. Quando eu me tornei o técnico do para-atletas de Tubarão, é que eu não admitia 3 atletas que tinham vontade de fazer atividade no município ser excluído. Assim, e eu falei para lá na Fundação de Esportes assim, poxa, Peter, mas é só 3 atletas. Eu assim, que fosse um atleta. A gente não exclui uma pessoa. Vocês estão excluindo um atleta do esporte. Que fundação de esporte é essa? Ele assim, tu tem razão. Aí assim, e daí foi onde eu me tornei o técnico para atletas também. Peter, tu teve essa experiência de ter sido excluído lá na tua história de ciclismo, lá na maratona. Então, tu sabe o sentimento de não pertencimento, Sim, né? Exatamente. Teve uma jogadora italiana, eu não vou lembrar agora o nome dela, mas eu li essa passagem no livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Ele relata essa entrevista que essa jogadora italiana, da seleção italiana, Certo. falou depois que o time da Itália venceu um campeonato. Um repórter chegou para ela e falou o que aquela medalha de ouro significava para ela. Ela pegou a medalha e falou assim, para mim, o sentimento que essa medalha tem, nada é mais importante do que a sensação, do que o sentimento de pertencimento. De que forma o esporte pode trazer essa sensação de pertencimento? E a gente vive, principalmente agora, os adolescentes, uma crise existencial, numa dificuldade de se sentir pertencente. De que forma o esporte pode trazer isso? Sabe que o esporte, ele nos resgata, né? Porque, por exemplo, da mesma forma que trouxe para mim, porque, por exemplo, eu corri a maratona. Eu vi que era possível superar, mas eu não queria isso só para mim. Eu, assim, ali eu já estava formado, eu já era professor, e eu queria levar isso para as outras pessoas e fazer com que as outras pessoas acreditassem que é possível alcançar qualquer objetivo que eles almejassem. Por exemplo, a primeira pessoa que eu treinei de corrida, eu estava numa academia e eu estava numa transição, que eu estava saindo do trabalho que eu estava da família, tinha me formado, e assim, como que vai ser meu primeiro trabalho, né? Como é que vai ser meu primeiro aluno? Porque até então eu estava dando aula na escola, depois posteriormente fiz o bacharel, eu queria trabalhar com treinamento esportivo. Assim, como que eu vou iniciar a minha trajetória? Daí, isso eu treinando nessa academia e tinha um senhor lá falando com o proprietário da academia. Ele assim, poxa, monta um treino para mim, o meu sonho é correr a São Silvestre, eu queria correr a São Silvestre, né? E preciso treinar. O dono da academia assim, olha, eu não sei montar um treino para corrida. Ele assim, por que tu não fala com aquele cara ali, ó? O Peter já correu a São Silvestre 2 vezes, ele é professor. E eu treinando e ouvindo aquilo, esse cara, já comecei a tremer, esse cara vem falar comigo, ele vai querer treinar comigo. Aí, e esse senhor vem na minha direção, tu já correu a São Silvestre? Tu és professor? Sim, sou professor. Eu assim, a minha chance de ter meu primeiro aluno. Aí, ele assim, tu já treinou alguém para São Silvestre? Imagina, todo ano eu levo um monte de atleta para São Silvestre. Preguei uma mentira ali para ganhar o meu primeiro cliente. Ele assim, tu me treinava, assim, treino, o que o senhor já corre? Aí ele assim, não, eu já faço meu treinamento, eu corro do hospital até a Provida, o que é 100 metros. Eu assim, meu Deus do céu, esse cara não corre nada. E eu treinei ele de fevereiro a dezembro, e ele correu a São Silvestre. E daí ele chegou, ele é médico, ele chegou em Tubarão com aquela medalha e todo mundo queria saber o que tinha acontecido, mas eu queria... Durante a preparação, eu tive que provar para ele, que ele assim, Peter, mas tu tem certeza que eu vou conseguir? Eu já tenho uma certa idade, eu já sou um senhor, eu tô começando agora do zero. Então eu precisava colocar para ele que era possível ele alcançar os objetivos, que era possível ele transformar aquele pensamento
entre aspas, a gente tem sabotador de achar que não consegue. E quando ele conseguiu e ele viu que foi capaz, aquilo ali foi um alívio para mim e para ele. Ele assim, poxa, tu mostrasse para mim algo que eu não acreditava que seria possível. E eu acabei levando isso para muitas pessoas, porque quando alguém vem me procurar hoje para treinar, a primeira dificuldade que as pessoas têm é: Peter, eu não consigo emagrecer, eu não consigo correr, eu não consigo nem atravessar a rua. Muitas pessoas falam: como é que eu vou correr 10 quilômetros, como tu fala que é possível? Como é que eu vou correr 15? Como é que eu vou emagrecer 100 gramas? Como é que eu vou... Todo mundo bota esse lado sabotador à frente de tudo, de achar que só o outro que consegue, que só o outro que é capaz. E trabalhar tudo isso nas pessoas, e o esporte ele é capaz de fazer isso, mas seguindo os passos corretos. Então, quando a gente faz o treinamento correto, do método correto, e cada pessoa precisa de um método individualizado para alcançar o seu objetivo. Então, quando as pessoas nos procuram para os seus objetivos, a gente tem que conversar muito com essa pessoa sobre todo o histórico dela mesma, para ver onde eu posso levar, onde eu posso ir com cada um. E assim que eu começo a treinar, e assim que eu começo a conhecer, eu já sei aonde que eu posso levar cada pessoa, e eu sei onde eu posso colocar cada desafio. Porque às vezes a pessoa quer essa meta aqui, mas ela tem que passar primeiro por essa aqui, por essa aqui, por essa aqui, para ver que ela é capaz. E muitas vezes ela querer chegar aqui é onde ela se frustra porque não está fazendo da forma correta, está queimando etapa. E o esporte mostra que a gente pode dar sempre um degrau a mais. E eu tiro bastante como exemplo porque eu comecei a correr 5, 10, 15, cheguei no 42. Quando eu cheguei no 42 eu quis correr 50, porque eu sabia que era possível me desafiar para 50. Corri umas 10 provas de 50, daqui a pouco comecei a correr as provas de 70, fui para as de 80, fui para de 100, corri acho que umas 6 ultramaratona de 100. Fui para o 130, para o 120, comecei a correr as provas de 24 horas, porque eu queria me desafiar a correr 24 horas direto sem parar. Eu vi que eu consegui, aí eu queria correr de 48 horas sem parar, corri 4. E o joelho ali. O joelho ali. Peter, esse teu exemplo, porque você teve ali uma sentença, digamos assim, e você não aceitou aquela sentença. Mas muitas pessoas recebem o diagnóstico médico e entendem que aquele realmente é o ponto final. Às vezes de uma doença mais grave, ou outra não tão grave, mas às vezes até a doença nem é tão grave, mas as pessoas a transformam em algo com uma amplitude maior. Que conselho você daria para essas pessoas que recebem um diagnóstico, que colocam um ponto final? Eu comecei a receber bastante cliente assim na academia, de diagnósticos que eu via que não era ali o ponto final, que o médico na maioria das vezes coloca o ponto final. Aí foi onde eu fiz a primeira especialização em fisiologia do exercício, para entender tudo que eu precisava nesse sentido assim. E quando chegasse esses diagnósticos mais complexos, de como lidar e tratar cada um deles. Na sequência, eu fiz a segunda especialização, que eu recebia muitas pessoas lesionadas, machucadas e não tínhamos também profissional para trabalhar esse tipo de lesão e cuidados. E daí, quando chega um diagnóstico para mim, lá na academia ou para algum atendimento, que a pessoa, Peter, eu vou ter que parar agora o exercício porque o médico disse que agora daqui para frente não posso mais, ou só se eu fizer cirurgia, ou só se eu fizer tratamento. E quando eu vejo que não, que o médico está equivocado, ou eu vou no consultório do médico com o meu cliente, ou a gente liga na hora para ele, para mostrar o que a gente vai fazer. Assim, muitas vezes antes de uma cirurgia. Às vezes eles querem fazer alguma cirurgia e não tem necessidade quando eles não mostram as opções. Então tem muitas opções de tratamento para te fazer, para uma hérnia de disco, para um ligamento rompido, para um estiramento muscular, para uma lesão, e muitas vezes eles querem partir para o lado cirúrgico e tem a possibilidade de fazer inúmeros tratamentos sem uma cirurgia. Só que eu também não faço isso, muitas vezes, não é para passar por cima de um médico, mas para mostrar para o médico que tem opções hoje que se usam
sem o procedimento cirúrgico, e eles não estão dando essas opções, até por não ter também profissionais que fariam o tratamento adequado. Foi onde eu criei um programa que eu tenho lá, que eu trabalho, que é o programa Dor Zero. Então, esse programa Dor Zero é para tratar essas pessoas em 8 semanas, para o diagnóstico de dor, de problemas que as pessoas têm. E a questão aí de achar que ali encerrou o ciclo, a gente vê muito, por exemplo, isso aí no programa que a gente tem lá de emagrecimento. O médico fala, ó, daqui só para bariátrica, que não é a bariátrica muitas vezes que vai resolver o problema da pessoa. Muitas vezes é o problema, não tem psicológico, a pessoa precisa entender que tem que mudar hábito, tem que começar a atividade física, que tem que ter essa mudança, que não é a bariátrica que vai resolver isso, não tem, então é mostrar isso para as pessoas que têm essa possibilidade, e quando a pessoa entende o que ela tem que fazer, o processo que tem que fazer para atingir os seus objetivos, ela começa a mudar o conceito. Hoje de manhã eu matriculei uma aluna que vai iniciar com a gente na segunda-feira, que já fez todos os procedimentos para emagrecimento, já fez inúmeros tratamentos com as clínicas, já tomou shake, já iniciou treinamento, já fez todos os tipos de dieta, e não perde peso. Aí eu mostrei para ela, nós tivemos uma conversa de quase 1 hora hoje. Aí mostrei para ela tudo que ela fez de errado até agora. E que daí nós vamos dar um marco daqui para frente, fazendo o correto daqui para frente. Então o projeto, a gente trabalha muito com um projeto a longo prazo. Quer participar dessa mudança? Ó, isso aqui vai levar 6 meses, isso aqui vai levar 1 ano, isso aqui 1 ano e meio, isso aqui é 2. Daí a gente mostra os exemplos para as pessoas que estão se superando para isso. Então, não tem nada nessa vida que tu não possa fazer, não tenha nada que tu não possa alcançar, não tenha nada que tu não tem. Se tu buscar os meios certos, tu pode fazer o que tu quiser na tua vida. Tua mente vai te mover e vai te levar longe. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, Peter, tu já corresse prova de 230 quilômetros? Esse é o teu limite? Assim, óbvio que não. Eu estou almejando uma prova de 1.000 quilômetros faz vários anos. Eu não fui porque não deu certo, mas ela está programada agora para o ano que vem. Eu iria esse ano e não deu certo. O ano que vem eu vou nessa prova. Enquanto eu não fechar esse 1.000 quilômetros, para mim essa barreira não acaba. Vai encerrar ali? Óbvio que não. Tem a de 2.000, tem a de 5.000, eu vou longe ainda com a corrida. Mas é tu entender que tu pode. Então, quando as pessoas perguntam para mim qual é o teu limite, eu desconheço os meus limites. Porque quando eu superar uma barreira, uma marca, eu vou para outra e vou assim por diante. E eu tento levar isso para as pessoas. Eu tento levar isso adiante e as pessoas que eu consigo conversar dessa forma como eu quero individualmente, quando eu consigo ter esse acesso às pessoas, quando as pessoas se permitem ter esse acesso, e ela vai alcançar o que ela quer. Ali na minha profissão eu me empenho o máximo para fazer com que as pessoas se superem sempre, cada vez mais. E no dia a dia, na prática, qual é a principal qualidade que uma pessoa precisa ter para conseguir chegar nesse objetivo? Eu sei que são várias, mas aquela que é essencial, que sem ela ninguém consegue chegar a nenhum objetivo. A pessoa precisa ter disciplina e organização, né? Eu acho que a maioria do problema das pessoas é assim, as pessoas nunca têm tempo para si. Quando eu vejo que a pessoa é muito problemática, eu falo assim, ó, no nosso primeiro treino, traz a tua agenda. Sim, minha agenda. A pessoa abre a agenda, aí eu assim, ok. Hoje tu veio aqui e nós estamos conversando aqui nessa segunda-feira. O nosso próximo treino, conforme a gente conversou semana passada, é na quarta. No horário do nosso treino, quarta-feira, tu botou um compromisso. Na sexta-feira, tem outro compromisso no horário do nosso treino. Ou seja, tu já vai furar a semana. Ah, mas depois eu ajusto. Não vou começar o treino contigo hoje. Passa para a semana que vem. Ó, tu tá com compromisso semana que vem. Passa para a próxima folha. Ótimo, não tem compromisso. Ali em diante, esse nosso horário. Nós vamos treinar daqui 15 dias. Ah, mas eu posso treinar semana que vem. Não, tu já tem compromisso. Cumpra os teus compromissos. Porque se tu treinar comigo, tu vai deixar o teu outro compromisso de fora. A pessoa tem que se ver na agenda. Assim, ó, tu tem que entender que esse horário aqui é teu. Nesse horário tu não vai marcar compromisso. Se aparecer compromisso, ou tu marca antes ou tu marca depois. Esse horário é o teu horário. Então tu tem que ter comprometimento contigo, tu tem que ter disciplina contigo, assim tu vai alcançar o que tu queres na tua vida. Quando a pessoa entende isso, aí ela passa a ter aquela meia hora para ela, aquela 1 hora para ela,
aí começa a transformação. E a pessoa entende que não é só para o esporte, não é só para vir. Que ela faça se organizar de uma forma diferente na alimentação, o horário do almoço é o horário do almoço, o horário do lanche é o horário do lanche. E daí aí começa a mudança que precisa ter. As pessoas muitas vezes querem mudar no nosso trabalho, tá? Querem emagrecer, querem se condicionar, querem fazer o treino certinho, mas não se alimentam direito, não dormem direito. E o treino é o terceiro pilar dessa escada. Então a gente tem que primeiro se alimentar bem, o corpo tem que estar bem nutrido, descansar e depois treinar. As pessoas treinam, não dormem e não comem. Tá? E não alcançam nenhum objetivo com o emagrecimento, com o treinamento. Então, disciplina, organização. Sabe que me fizesse lembrar de um episódio. Eu dei aula na Unisul de 2015 a 2020. E eu era muito envolvida com pesquisa, orientação de trabalhos e bancas, né, de TCC. E um dia eu estava numa banca e um aluno perguntou assim para mim: professora, a professora conseguiu finalizar aquele artigo? Eu tinha um artigo científico que eu estava escrevendo e eu tinha que ter finalizado. E eu falei assim: não, eu não finalizei aquele artigo. Aí o aluno assim para mim: a professora não deve ter tido tempo, né? E aí eu respondi assim: não, eu tenho tempo. Eu não priorizei escrever o artigo. Exatamente. Eu priorizei outras coisas, eu não priorizei o artigo. Ótimo, perfeito. Então, o senso de autorresponsabilidade, né? Sim, As pessoas estão especialistas em dar desculpas. Eu não tenho tempo é algo que é falado 24 horas por dia por todo mundo. Ai, não tenho tempo, tô sem tempo, tô sem tempo. Então, na verdade, todo mundo tem tempo, todo mundo tem 24 horas, mas você vai executar aquilo que você prioriza. Que é prioridade. Né? O senso de autorresponsabilidade. Então, É bem isso. fez sentido. É bem isso aí. Fez muito sentido. Bom, nós estamos chegando no final. Eu falei que a conversa era muito rápida, né? A gente começa a conversar e o papo vai fluindo. E sempre que chega nessa pergunta final, eu peço para o meu convidado fazer uma autoanálise da sua própria vida. Como se fosse, assim, fechar a conta, passar a régua e analisar tudo o que se passou, tudo o que o Peter fez, essas vivências, as frustrações e as conquistas. E se fosse compilar o grande ensinamento, o grande exemplo que a tua vida traz para as pessoas em uma única frase, dizendo: eu, Peter, vivi o que vivi e aprendi que... Olha que é sempre possível ir além do que a gente imagina. Eu acho que a gente sempre pode algo mais. A gente sempre pode, a gente não deve se acomodar quando a gente conquista algo que a gente queria. Então a gente pode dar sempre um passo depois, a gente pode dar um passo além, a gente pode sempre ir além daquilo. Atingir essa meta, ótimo, não vai parar ali. Tu vai traçar a próxima meta e a próxima meta. Então, hoje eu aprendi e eu vivi e vivo isso, porque eu não encerro nunca os meus ciclos. Eu estou finalizando um, na certeza que eu fechei ele da melhor forma, mas passando para o outro para ir melhor, passar para o outro para evoluir, corrigir o que não ficou legal para trás, porque eu nunca tenho medo de errar. Eu erro e erro muito, mas muito mesmo. Mas esse erro aqui é para esse aprendizado ser cada vez melhor ali na frente. Então, eu quero continuar errando, porque eu sei que eu vou continuar arriscando em muitas coisas. E assim eu vou aprendendo e vou indo cada vez mais longe. Uma baita mentalidade de crescimento. Muito bem. Esse foi o episódio de número 20. Peter, e se as pessoas quiserem te acompanhar nas redes sociais, o teu trabalho, como é que elas fazem para acessar? Pode procurar por Peter Rosa, que vai cair ali no meu Instagram, daí tem o Instagram da academia, da assessoria de corrida. Tá tudo lá. Tá tudo ali. Então tá jóia. Bom. Então, esse foi mais um episódio. Eu te encontro no YouTube, no Spotify e no Instagram, @Vivi e Aprendi Podcast. Tchau e até a próxima.